Nós vamos ouvir agora o presidente da AGC Vidros do Brasil Limitada e diretor-geral da Divisão de Vidros Arquitetônicos para a América do Sul, senhor Isidoro Lopes Júnior. Isidoro possui mais de 30 anos de experiência na indústria de vidros planos, com expertise em liderança de multinacionais nos setores automotivo, construção, civil e linha branca. Incluindo mais de 13 anos em projetos internacionais, sua especialidade é a excelência operacional com foco em melhoria contínua e manufatura enxuta. Sua carreira abrange vasta experiência industrial no Brasil, Europa e América do Norte, liderando projetos de turnaround, liderando também planejamento estratégico, novas instalações, também tecnologias, padronização e gestão de equipes de alta performance, com profundo conhecimento em toda a cadeia do vidro plano, da fabricação ao processamento de diversos tipos de vidros para variadas aplicações. Isidoro atualmente integra a liderança da AGC e a diretoria da Abvidro, ocupando o cargo de presidente e diretor-geral na AGC Vidros do Brasil e sendo responsável por Business Excellence na AGC Architectural Glass Europe and America. Por favor, vamos receber então o senhor Isidoro para a sua fala. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, aí uma boa recuperação ao Geraldo Júnior. E obrigado pela oportunidade. Ano passado não consegui estar aqui presencialmente, né? Mandei um vídeo. Parabéns pelo evento. Estamos aqui para falar um pouquinho do mercado de vidro. E também eu vou trazer uma coisinha um pouco diferente hoje. Nós recebemos aí recentemente, nas últimas semanas, algumas visitas. Se eu tenho 30 anos de experiência, os dois juntos têm quase 80, 90 anos de experiência. E eu vou falar um pouquinho da percepção desses profissionais da cadeia vidreira do mundo, Então, pessoas internacionais, alguns de vocês conhecem, o David Capellino, que é o presidente da Europa e das Américas, de vidros arquitetônicos, e o Hirai San, que é o CEO global da AGC. Então, falando um pouquinho sobre a AGC, em primeiro lugar, deixa eu ver o foco aqui, a AGC ela é líder mundial em vários segmentos, então a AGC não produz só vidro. O vidro, como você vê ali na... Cadê o foco aqui? É esse aqui. Isso. Vidro, 24% vidros arquitetônicos da AGC, 25% vidros automotivos, 16% eletrônicos, 28% químicos e 6% um business estratégico da AGC, que iniciou há poucos anos, da ciência da vida. Então aí você vê a diferença do portfólio de produtos da AGC. No Brasil, a AGC começou em 2011, a produção em 2013, então, ou seja, comemoramos agora em abril 14 anos da presença no Brasil. Temos três fábricas, uma em Guaratinguetá, onde ficam os fornos de produção, linha de espelho, pintado e refletivo, e também 2 plantas automotivas em Betim e Piracicaba. E aqui no Brasil nós temos 3 unidades de negócio, vidros arquitetônicos, vidros automotivos e também uma pequena parte de químicos. Nós trazemos produtos químicos e revendemos. Muito de vocês devem ter isso em casa. Pasta de dente, protetor solar, então tem muita coisa. Então a AGC faz parte da vida da gente todos os dias. E tenho certeza que todo mundo se olha no espelho aqui, Então, ninguém fica sem olhar no espelho e ninguém fica sem olhar o celular. Então tem a AGC, tem vidro, tem em toda a nossa vida o tempo todo, Até inclusive fica um desafio aí, fique 24 horas sem se ver no espelho. É impossível, é impossível. Então vamos falando um pouquinho sobre 2024 e 2025. Então vou mesclar um pouquinho aqui, em termos de perspectiva e também desse bate-papo, porque eu fiquei muito tempo no carro, quem mora em São Paulo sabe disso, levando esses executivos para cá e para lá, e a gente foi batendo papo sobre mercado de vidro, como funciona no Japão, como é que foi 40 anos atrás, 30 anos atrás. O Hirai San, que esteve aqui, ele falou assim, pô, Isidoro, eu estou vendo Tóquio há 30, 40 anos atrás, quando eu ando em São Paulo. Essa evolução, sai de São Paulo antigo, lá para Faria Lima, visita aqueles prédios maravilhosos que estão saindo lá. Ele fala, isso aqui é Tóquio, cheio de carro, cheio de gente, essa barulheira, esse som e tudo mais. Você vai em Tóquio hoje é totalmente diferente. Então é evolução natural. E eu fui para o Paraguai recentemente. Eu fui lá visitar e eu falei, poxa vida, eu estou vendo São Paulo 20, 30 anos atrás. Sem marcação no chão, o trânsito meio caótico, motorista sem capacete e tal. Então, ou seja, é uma evolução natural dos países, a maturidade, evolução natural. Então aqui vê, 2024, qual o resultado da AGC? Foi menor. Se
vocês olharem, já está público, né? A AGC é uma empresa pública, então é divulgado os resultados por unidade de negócio. Então, o cenário macroeconômico global impactou, influenciou no resultado do ano passado. Nós vendemos a operação de vidros arquitetônicos na Rússia, uma decisão do grupo de sair, éramos líderes de mercado na Rússia. A crise da Europa, né, consequência da guerra, ainda continua. E o ciclo econômico asiático, que todo mundo sabe, né? Eu até coloquei ali, 50% do vidro global, 40 milhões de toneladas de vidro são produzidos, até um pouco mais, eu acho. Hoje são 211 floats produzindo vidro na China, 38 em cold repair. Né? Então a China já teve 250 floats produzindo. Então tem muito float parado ainda no mundo. Então, ou seja, o Brasil, né, a Viviane falou aí 1,9 milhão de toneladas, né, eu coloquei ali 2. Então, ou seja, 5% de variação na China é a nossa produção anual do Brasil. Então é muita coisa. É um respirinho lá, um tropecinho que aquele pessoal dá lá, é impacto global em todos os materiais da construção. Cimento, todos os materiais são impactados. 2025, como nós estamos vendo, otimismo. Está melhor. Né? Não só na Europa, né? A Europa está com uma demanda crescendo, está voltando um pouco da confiança, tem um ciclo positivo, então a gente vê isso lá no dia a dia. Né? A demanda da construção vem reagindo, de renovação na Europa. Você sabe que tem um mercado muito forte de renovação de prédios antigos, né? De prédios com baixa eficiência energética. Né? A Ásia, uma preocupação. A China ainda continua, ainda mais agora com essa disputa entre Trump e China, tarifa para cá, tarifa para lá, vai se acomodar, mas vai levar um tempo. Então a preocupação fica com a Ásia. E dos outros segmentos, pelo menos da AGC, químicos, eletrônicos, estão indo muito bem. Eu não vou entrar no detalhe de todos os indicadores, a gente vai ver hoje à noite vários indicadores aí, mas todo mundo chega praticamente na mesma conclusão. Né? Aqui é o panorama internacional, a mensagem que fica lá em cima, ó, é um cenário de redução de taxa de juros no mercado internacional e uma diminuição de pressão inflacionária. Né? Com o único destaque aos Estados Unidos, com esse negócio do tarifaço, é que vai ter uma persistência inflacionária aí por um período mais longo, devido a esse cenário. No Brasil, nós vimos aí, né, a perspectiva de 2% de PIB, o IPCA continua alto, né, e o Selic ali batendo o recorde aí dos últimos anos aí. Então, ou seja, nossa mensagem aqui, a 2024 teve um forte crescimento do PIB, porém a inflação persiste acima da meta, e isso trava os juros. E os juros para a gente é fundamental para o nosso negócio da construção civil. Vamos lá. Aí eu coloquei visitas no Brasil, para quem não conhece, aí fica a foto do japonês aí, Yoshinori Hirai, é o nosso CEO global de todos os negócios da AGC. Então ele não veio aqui, ele não pega um avião do Japão, vem aqui, fica aqui 2 dias e volta para o Japão porque ele quer, né? Porque alguma coisa tem no Brasil de diferente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o David Capellino, para quem também não sabe, além de ser presidente da AGC, ele faz parte do Glass for Europe, ele é o chairman do Glass for Europe. Então, ou seja, nós estamos inclusive dividindo com ele, né, com a equipe da Glass for Europe, iniciativas e atividades que a AB Vidro faz aqui no Brasil, e assim como a Glass for Europe faz na Europa, para promover vidro de valor agregado, vidro laminado, nós estamos fazendo esse benchmarking com eles, para trazer essas iniciativas para o Brasil e assim levar iniciativas do Brasil para a Europa. Por exemplo, proteção de mercado, né, o antidumping, o processo do antidumping brasileiro é muito evoluído, entendeu? E a Europa não tem esse mecanismo, como nós temos no Brasil. Então é uma coisa que eles estão pedindo ajuda para que agora, né, dos movimentos desse tarifaço do Trump é que os mercados vão ficar mais, eles vão se proteger mais. Eles acordaram para a vida, falaram, poxa vida, a gente não pode ficar dessa forma, deixar tão exposto assim. Então vai ter medidas mais protecionistas. É isso que nós estamos vendo esse movimento. Percepção desses 2 grandes aí, pelo menos na AGC, do mercado vidreiro. Eles estão com muita atenção da AGC aqui para o Brasil e para a região brasileira. Né? Obviamente, um mercado enorme, potencial gigantesco, consumo muito bom e uma população jovem, uma população que precisa trabalhar, que precisa de infraestrutura e habitação. Faço um convite para vocês. Vão 5 horas da tarde lá no Brasão, lá no Brás, em São Paulo. Para o carro lá e fica olhando aquela população andando para as estações de trem ali, para aquela região. Eu fiz isso com o nosso CEO global, para mostrar um pouco da cultura brasileira e o que é essa população trabalhadora,
que sai de uma loja às 5 horas da tarde, corre, pega o trem, pega o metrô, vai para uma escola, vai estudar, pessoal com brilho nos olhos, com energia, que quer consumo, quer necessidade de infraestrutura e quer habitação. Né? Tem umas estatísticas aí, mostram que faltam mais de 7 milhões de moradias no Brasil. Né? E precisamos construir mais de 10 milhões de moradias nos próximos anos para atender essa população. No nosso segmento mais específico, né? O Brasil é um mercado em transformação, ocorreu no Japão e está ocorrendo na Europa já há alguns anos e vai ocorrer no Brasil. Essa é a mensagem deles. Vocês têm que continuar persistentes e resilientes para alcançar isso. O consumo de vidro, a própria Viviane falou agora há pouco, muito baixo no Brasil, né? 8, 10 quilos por pessoa. No Japão, 18, 19, até 20. Né? Ou seja, o vidro laminado praticamente dobra, o insulado dobra, né, se você põe laminado nele. Então, ali é fácil você calcular o consumo. Evolução de produtos de valor agregado e soluções tecnológicas. Precisamos evoluir como cadeia do vidro. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porém, a estrutura de mercado é muito boa. Quem está aqui, visita os clientes, visita as regiões. Você vê processadores com tecnologia, com equipamento. Né? Não muda muito com relação à Europa e aos outros países. Entendeu? Então, nós temos uma força industrial boa para atender as necessidades do mercado, para atender essa evolução de produtos. A atenção que fica lá embaixo, ó, mix de produtos, ainda é pobre. O brasileiro conhece vidro incolor e espelho. Primeira coisa que ele pergunta na cadeira, põe o vidro na janela, põe o vidro no box, e cadê o espelho lá, o guarda-roupa, para o banheiro? O restante ele não conhece. E pessoas de alto poder aquisitivo não conhecem também o vidro. Não importa a classe. Fala com o consumidor final, tem muita gente que não sabe sobre o vidro. Você me monitora no tempo, é isso? Ah, obrigado. Opa, beleza, vamos lá. Falar um pouquinho rapidamente de sustentabilidade. Foco nesse momento na Europa, no Japão, em qualquer lugar. No Japão nem tanto, mas mais na Europa. É na redução da emissão de carbono. Né? Não existe ainda a conversa sobre compensação, retirar carbono da atmosfera, vai vir. Vai vir lá para 2040, 2050, tirar carbono. Vamos chegar nessa necessidade. Nesse momento é redução da emissão. E o que nós usamos, né, inclusive o Glass for Europe, 1 tonelada de CO2 emitida na produção de vidro evita 10 toneladas de CO2 durante a construção, durante a vida do prédio, a vida daquela construção. Isso é muito importante mencionar isso, porque é muito diferente dos outros materiais. Alumínio, cimento, aço. Então essa é a grande vantagem que nós temos no nosso material. E precisamos explorar isso. Isso vai vir para o Brasil com mais força. O que nós podemos, mensagem também que fica da AGC? A importância das associações no processo de regulamentação do mercado de carbono. Isso a Europa hoje está sofrendo, porque ela fez um trabalho muito ruim no passado, nas especificações dos limites de emissão, e toda a cadeia vai ser influenciada. Não pense que isso é uma coisa das 4 usinas, não. Todo mundo. O que vale é o carbono que está instalado na janela lá do prédio. Então o processador entra no meio, o cara da esquadria entra no meio, o cara que leva o vidro, o cara que leva a esquadria, o cara que corta, o cara que instala. Todo mundo emite carbono. Tá todo mundo vai estar todo mundo na mesma regulamentação. E é isso que a Europa hoje está sofrendo. 80 euros aí por tonelada de CO2 que você emite, você paga. Então isso vai transformar o nosso mercado. E vai vir. Rapidamente, só para lembrar, né, para quem não acompanha muito as notícias técnicas, a AGC e Saint-Gobain inauguraram em fevereiro o primeiro float, com quase total eletrificação, processo que reduz 75% de emissão de carbono na produção do vidro. Então, tecnologia está tendo. Né? Coloquei até um comentário. Caminhos tecnológicos vão ser encontrados. O grande desafio é equilibrar esse caminho tecnológico com um caminho financeiro, sustentável financeiramente. Então, esse é um projeto, é o único projeto do setor vidreiro, em conjunto, 2 grandes empresas multinacionais, com conhecimento de processos de fabricação de vidro, se unindo para reduzir carbono. Você imagina que isso não é coisa séria, né? Imagina sentar 2 concorrentes mundiais, como é que nós vamos fazer com o vidro? Para continuar sendo um produto atrativo para o mercado. Combater um policarbonato, combater qualquer outro material transparente. Vamos lá que eu tenho acho que 1 minuto e meio. Mensagens principais, final aqui. Depois tem um videozinho aí do pessoal de marketing para não deixar de promover o nosso marketing. Enorme potencial no Brasil, positivo. Eficiência energética, mensagem para os processadores principalmente. Utilizem sua capacidade existente. Não deixe equipamento parado.
Equipamento rodando um turno, 2 turnos, a Europa está sofrendo. As fábricas de processamento, a AGC tem 40 fábricas de processamento na Europa, 40, que nem de vocês. As fábricas que estão rodando um turno vão fechar. Não sobrevive pagando $80, 80 euros por tonelada de CO2. O tema é sério. Então, utilizem a capacidade existente. O Brasil tem muito. Visita o cliente, eu vejo forno parado, eu vejo linha parada, e o cara comprando mais, e o cara comprando mais. Dê valor ao seu dinheiro. O brasileiro gosta muito de equipamento, adora ter equipamento. Adora carro e adora equipamento. Mas o equipamento tem que estar rodando, tem que estar produzindo, tem que estar agregando valor. Reaprovamento do caco. Nossos amigos da Masfix estão por aí, tem outros aí, olha lá, o pessoal lá feliz da vida. Caco. Fator fundamental, o primeiro e o mais fácil. A cadeia toda sabe o que é fazer com o caco. É voltar para o forno. É a melhor forma de reduzir emissão de carbono. Não tem outra, é mais rápido. Tirou da janela, não joga, não mistura. Separa, guarda, manda de volta. Faz a logística reversa, dá trabalho, dá trabalho. Mas é a maneira mais fácil de reduzir carbono. E o final. Nós, quem viu a entrevista aí do David Capelli na Abravidro, sugiro que assista, a mensagem dele. Pilotos, com as melhores tecnologias vidreiras. Nós precisamos levantar as expectativas dos brasileiros com relação ao vidro. Os brasileiros precisam saber como é viver, como é morar e trabalhar no ambiente com vidro aplicado corretamente. Nós vivemos, nós moramos numa casa onde entra o sol, você fica fora do sol. Porque ele entra, ele queima, ele estraga o tapete, ele estraga a cortina. Então, ou seja, nós precisamos levantar as expectativas dos consumidores brasileiros. Saber morar, viver e trabalhar em um ambiente com vidro certo. Precisamos de pilotos, precisamos investir nisso. Isso que a gente precisa mostrar para toda a cadeia, para todos os consumidores. Por exemplo, um prédio desse. Vai lá na Faria Lima e visita um prédio desse. Quando está passando um avião, um helicóptero em cima, a proteção acústica que tem, proteção térmica, né? LEED Platino, visite esse prédio, leve seus clientes lá. Faça um experimento. R$350 o metro quadrado de aluguel numa sala dessa. E tem gente que está pagando por isso, porque lá oferece todo o conforto e toda a segurança que o vidro tem. E, obviamente, outros programas que nós temos nas associações. É extremamente importante apoiar o Vidro Certo, Educa Vidro, as normas, participar, debater. É o único caminho que nós temos. Não adianta. Para utilizar o vidro certo, a gente tem que ter uma regulamentação por trás, temos que ter educação por trás, não tem outra forma. Esqueci, comércio internacional. Importado, acho que é importante. Mudanças vão ocorrer, incertezas continuam. Vai ter muita movimentação no mercado ainda, vai ter maiores movimentos das políticas protecionistas, né, depois desse tarifaço do Trump, ainda mais vai motivar os países a se protegerem cada vez mais, né, com a sua defesa comercial. E coloquei aqui, o único número que eu calculei eu mesmo. Se continuar essa média que nós estamos, nós devemos fechar o ano de 2025 com 120 mil toneladas de float, deve cair um pouquinho. Laminado deve crescer e muito, se continuar essa média. Laminado já no Brasil, é uma preocupação. E o temperado, olha lá. E aí eu trouxe, acho que um gráfico aqui. Aqui é uma exportação da China de vidro temperado nos últimos anos, desde 2017. Batendo agora, em 2023, 2024, mais de 200 mil toneladas de vidro temperado exportado da China. Isso é normal para eles exportar, é o business deles. Então a gente precisa trabalhar junto como cadeia, se proteger, se tiver que proteger. Então a China, você vê lá, o verdinho, aquele país verde lá, é a Índia. Está recebendo quase 100 mil toneladas de vidro laminado, em média, da China por mês. É muito vidro. Fechei? Tiago? Fechei? Acabou? Esse é o último? Lançamento do Sanuco. Tem aqui. Lançamento do Sanuco Champanhe, não vou ficar falando muito de produto, não é muito minha área. Né? Estamos investindo no segmento automotivo. Que mais? Expectativas para 2025. Acho que a Viviane falou, né? 3%, a gente colocou de 2% a 3% de crescimento. Nós estamos ampliando o time de especificação também, para especificar melhor o vidro na ponta. E outra coisa, Estado de Minas Gerais. Né? Nós estamos com 3 pessoas da AGC hoje no Estado de Minas Gerais. Né? O gerente executivo comercial nacional fica aqui, tem um gerente regional e um gerente local.
Então, ou seja, a Minas Gerais é muito importante para a GC. Né? Finalmente conseguimos montar um time aí para atender vocês da melhor maneira possível. Vinícius, top. Vamos lá? Obrigado, Vinícius. Deixa eu passar o vídeo. Antecipar o futuro é uma atitude desafiadora e corajosa que possibilita olhar além, impulsionando a evolução constante do planeta e de toda a humanidade. E através do vidro, a nossa jornada de mais de 100 anos de pioneirismo e inovação vem refletindo em novas oportunidades e perspectivas, impactando positivamente a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo. Presente nos 5 continentes, mantemos o nosso propósito em construir conexões verdadeiras e duradouras, daquelas que nos enchem de satisfação e orgulho, se tornando uma parte essencial na nossa vida todos os dias. Há mais de uma década chegamos ao Brasil, trazendo todo o legado do Grupo AGC e, através dos nossos produtos, oferecemos mais conforto, segurança e beleza, cuidando do bem-estar das famílias brasileiras. Através do vidro, lideramos o caminho para um mundo melhor e passamos a ser referência no mercado global. Nós, da AGC, seguimos com a missão de antecipar o futuro, garantindo um amanhã próspero para a sociedade, para o meio ambiente e para as novas gerações. AGC Vidros do Brasil, antecipando o futuro através do vidro. Muito obrigado. Se você não pular esse vídeo, eu vou Muito mandar obrigado. esse valor Não sei se atrasei agora na muito, sua desculpa. conta. E bom evento a todos aí. E vamos em frente. Seguimos persistentes com vidro. Agradecemos o senhor Isidoro pela sua fala.